Muito bem. Dando sequência então ao nosso tema aqui, que seriam os planos, né? Vamos para um assunto muito importante, que seria o quê? O ângulo, como estudar o ângulo formado por dois planos. Okay? Então, se você tiver dois planos, como é que você vai descobrir o ângulo formado por esses dois planos? Então, o procedimento aqui é o seguinte: se você tem dois planos, cada um desses planos vai ter um vetor normal, não é? Você vai ter o vetor n2, né, que é vetor normal. Vamos chamar esse plano aqui de beta. Ó. Então, aqui é o beta. Então, o n2 é o vetor normal de beta. E o vetor n1 é o que? É o vetor normal de alfa. Só lembrando, o vetor normal a um plano é aquele vetor que forma 90 graus com este plano. Muito bem. Sendo assim, o que vai acontecer? Para você descobrir o ângulo entre alfa e beta, né, basta você descobrir o ângulo entre esses dois planos, ele é o mesmo que o ângulo formado entre os vetores normais de cada um deles. Tá? Então, ou seja, para descobrir o ângulo entre dois planos, basta descobrir o ângulo formado por seus vetores normais. Tá? Então, essa é uma ideia bastante importante. O ângulo entre dois planos é dado pelo ângulo entre seus vetores normais. Ok? Sempre lembrando, né, que o ângulo entre dois planos ele vai variar de 0 a 90. Tá? Então sempre vai ser de 0 a 90. Nunca vai ser um ângulo maior que 90 graus. Ou π radiano sobre 2. Tudo bem? E como é que a gente calcula o ângulo, então, entre dois vetores? Só para lembrarmos. Então, o ângulo seria o quê? O módulo do produto escalar dos dois vetores normais dividido pelo módulo do primeiro vetor normal multiplicado pelo módulo do segundo vetor. Okay? Então, esse daqui é o procedimento para encontrar o ângulo entre dois planos. Sempre vai fazer essa ideia. Tá? Então, grifem essa parte, isso é bastante importante. Tem que lembrar, então, como é que acha o ângulo entre dois vetores. E aí você vai conseguir descobrir o ângulo entre dois planos, tá? Desde que você conheça o vetor normal de cada um desses planos. Uma condição de paralelismo entre planos, ou seja, uma condição para você descobrir se dois planos são paralelos ou não, é fazer o quê? Né? Então você vai pegar o seguinte, olha, se n1 e n2 forem paralelos, então isso significa que um plano é paralelo ao outro. Tá? Então, para você descobrir também se um plano é paralelo ao outro, basta verificar se o vetor normal de um é paralelo ao vetor normal do outro. Tudo bem? Então, quer dizer, quando que ele vai ser paralelo? Quando as constantes de um multiplicadas por uma constante k, né, as coordenadas de um deles multiplicado por k igual às coordenadas do outro. Tá? Então aqui nós temos uma condição importante também. Uma para descobrir o ângulo entre dois planos e a outra para descobrir o quê? Uma condição de paralelismo entre dois planos. Se o vetor normal de um for múltiplo do vetor normal de outro, então esses planos são paralelos. Então nós vemos o ângulo, em seguida, uma forma de verificar se dois planos são paralelos, e agora nós vamos ver o que? Uma forma de verificar se dois planos são perpendiculares, ou seja, se o ângulo formado por esses dois planos é um ângulo de 90 graus. Ok? Como que você faz então? Se alfa é perpendicular a beta, né, então o vetor normal de 1 é o que? Ortogonal ao vetor normal de outro. Tá ok? Quer dizer, forma 90 graus também com o vetor normal do outro. Ora, mas se um vetor ele é ortogonal a outro vetor, então quer dizer, o seu produto escalar é nulo.
Tá? Então, essa conta, x1, x2, y1, y2 e z1, z2 é igual a zero. Tá? Por quê? Isso é o que a gente chama de produto escalar entre as coordenadas de UN1, né, e N2, ou de U1 e U2. Ok? Então, se você pegar o 1 e o 2 como os vetores normais e fazer o produto escalar entre eles, vai dar zero. Tá? Isso significa o quê? Que os dois planos são perpendiculares. Essa seria outra condição. Para clarear essas ideias, nós vamos resolver um exemplo. Né? Então, o exemplo diz o seguinte, olha, considere o α1 e o α2 e suas respectivas equações. Aí nós perguntamos assim, a primeira pergunta é, calcule qual seria o valor de m para que um seja paralelo ao outro. Ok? Bom, então se nós queremos que esse plano seja paralelo a esse, o vetor normal do primeiro tem que ser paralelo ao vetor normal do segundo. Tá? Muito bem, ó. Então o vetor normal de um tem que ser paralelo ao vetor normal do outro. O vetor normal n1 é o que? 3, menos 1 e m. O vetor normal do α2 seria o que? Menos 3, m e menos 1, que é o número que está multiplicando o z. Tudo bem? Ok, então nós temos que, se os dois são paralelos, se eu dividir 3 por 3 negativo por 3, né? Essa coordenada, por exemplo, por essa. Isso tem que ser igual a m dividido por menos 1, e isso tem que ser igual a menos 1 dividido por m. Tá? Daqui, o que você vai ter? Aqui você vai pegar o seguinte, ó. Se você pegar esse primeiro pedacinho aqui, ó, menos 3 sobre 3, isso aqui é igual a m sobre menos 1. Aí você multiplica, então quer dizer, 3m vai ser igual a 3. Ou seja, m vai ser igual a 3 dividido por 3, que vai ser 1. Tá? Vamos ver outra possibilidade. Se você pegasse, por exemplo, isso daqui, ó, essa terceira parte, igualasse com a primeira, olha lá, menos 3 sobre 3 é igual a menos 1 sobre m. Multiplica cruzado, menos 3 é igual a menos 3m, menos 3 sobre menos 3 vai ser igual a m. m, então, vai ser igual a 1. Tá ok? Então, a possibilidade aqui, os dois planos, α1 e α2, eles só vão ser paralelos quando o m, que é essa coordenada desconhecida, for igual a 1. Caso o m assuma qualquer outro valor que não seja 1, ok? O que vai acontecer? Os dois planos não vão ser paralelos. Tudo bem? Segunda pergunta. O valor de m para que um seja ortogonal ao outro, tá? Vamos lá, então, ó, o valor de m para que um seja ortogonal ao outro. Então, o que a gente vai fazer? Olha, se um é ortogonal ao outro, tá? O que vai acontecer? α1 ortogonal ou perpendicular a α2. Então, o n1 vai ser ortogonal ao n2. Tá? Porque se um forma 90 graus com o outro, automaticamente o vetor diretor de um também vai ser o quê? Ortogonal ao vetor diretor de outro. Ok? Muito bem. E agora, o que a gente faz? Nós vamos pegar lá